Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Dulce, querida, boa Ei, tarde, Cris, tudo bem? tudo bem? Tudo. Muito branca aí. Tava E aqui já aí, como passou o coçando para jogo de ler. hoje? Ixi, Hã? minha internet hoje que tá interessante. Hum, a minha eu não sei, que eu tava trabalhando aqui meio que offline. Uhum. Bom, vamos lá. Você começa? Começo! Mas eu tava aqui coçando para ler a Ciência para Ficar Rico. Quem é que tá querendo ficar rico? Vamos lá, a gente parou na página 11 do livro digital. Com exceção dessas limitações gerais, aqui no parágrafo 2º, tá? Ele está falando aqui de que não é uma questão de ambiente, de negócio e tal, de se fica rico ou não, tá? Vamos continuar aqui. Com exceção dessas limitações gerais, ficar rico não depende de se engajar em algum negócio particular, mas da sua capacidade de aprender a fazer coisas de uma certa maneira. Grifa, ok? Grifou? Caso você esteja agora num negócio e um outro em sua localidade estiver ficando rico no mesmo negócio e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas de uma certa maneira e a pessoa está. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. Caramba, tá vendo? A gente fica mentindo pra gente. Não, ganha dinheiro porque tem dinheiro, dinheiro atrai dinheiro. E é verdade, dinheiro atrai dinheiro, é muito mais fácil, né? Mas não necessariamente. Tem gente que tem dinheiro que está aí só gastando, só perdendo. Enquanto que outros não tem nada e começa do zero, vai ali no sinal vender água para juntar o primeiro dinheirinho e vai. E quando vê, puf, ficou rico. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo as coisas de uma certa maneira e a outra não. É verdade que se você tem capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem já tem o capital já é rico e não necessita considerar esse fato. Não importa quão pobre você é, você começa a fazer as coisas de uma certa maneira, você começará a enriquecer e começará a ter capital, dinheiro. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e é a parte integrante do resultado que se segue ao fazer as coisas de uma certa maneira. Gente, não se preocupe se você não estiver entendendo esse negócio de uma certa maneira, tá? E presta atenção na sequência que ele vem trazendo as coisas, porque ali na frente você vai entender qual que é essa certa maneira. Mas é muito sutil, tem gente que lê 10 vezes esse livro e não entende. Então presta atenção, hein? Mas então, olha só, presta atenção. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Você pode não ter nem amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas desta maneira, você deverá infalivelmente enriquecer. Por, porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Estando no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso esteja na posição errada, você pode ir para a posição certa. E você pode continuar assim, começando em seu negócio atual e em sua posição atual. Isso é um sinal do universo, tá vendo? E você pode continuar assim, começando o seu negócio atual e em sua posição atual, e fazendo as coisas de uma certa maneira, o que causará sempre o sucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Gente, esse aqui
Presta atenção nessa frase, porque essa é a certa maneira, tá? Você está pensando que você vai ver isso, essa certa maneira aonde? Vamos lá. Presta atenção. E você pode continuar assim, aonde estiver, fazendo o que você está fazendo, começando em seu negócio atual, em sua posição atual, fazendo as coisas de uma certa maneira, o que causará sempre o sucesso, se você estiver fazendo essas coisas de uma certa maneira. Você deverá começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Captou? Captou? Essa é a certa maneira. Então, é sempre Você... a maneira de você estar se regulando pelas leis do universo. Porque quando você está em harmonia com as leis, o que acontece? Você está no fluxo, você está no flow do universo. E o fluxo do universo é riqueza, é abundância em tudo e assim, e bem-estar. O que a gente acabou de ler no outro livro? Tudo é um fluxo de bem-estar que está sempre fluindo para nós e através de nós. Uhum. Então, mas para isso você precisa estar trabalhando de uma certa maneira. Qual que é essa certa maneira? Em harmonia com as leis do universo. Eu não sei se ele fala isso de novo no livro, mas, gente, tem muita gente que passa batido por esse pedacinho e não consegue entender que é isso, tá? Mas é isso. Muito bem. Vou até mudar a cor aqui. Espera aí que eu vou... Calma aí, pessoal. Vou ler um pouquinho, tá? Tá, lê. Capítulo 3. A oportunidade pode ser monopolizada? Ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela. Você pode estar excluído dos negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Em períodos diferentes, a correnteza de oportunidades segue em sentidos diferentes, de acordo com as necessidades coletivas ou de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa que seguir a correnteza, em vez de tentar nadar contra ela. É que é o lance de estar no flow, né, Dulce? É bem isso mesmo. Sendo assim, os trabalhadores, como indivíduos ou como uma classe, não são privados da oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões, não estão sendo esmagados pelas grandes companhias como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza vale tanto para eles, como para todos os outros. É isto que eles devem aprender, caso contrário, permanecerão onde estão e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador individual não é mantido por baixo da ignorância, pelas leis, por sua classe. Ele pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento. Este livro lhe dirá como. Podemos comentar isso? Sim. Gente, esse livro foi escrito em 1910. 1910, vamos falar assim, existia uma ideia muito forte, que ainda hoje existe, né? De que os ricos exploram, de que os empregadores exploram. E vamos combinar que naquela época era um tanto assim mesmo, né? Era bem mais do que hoje. A gente já conseguiu vários benefícios, vamos falar assim. No Brasil é tanto que os empregadores, eles poucos conseguem ter, né, empregados. Não é todo mundo que quer, porque a gente conseguiu tantos direitos que está difícil conseguir quem pague os direitos. Mas vamos combinar que o que ele traz aqui é o seguinte: a gente só é empregado porque quer, porque não está fazendo as coisas de uma certa maneira. A gente só se mantém sendo explorado porque
Por causa da nossa mentalidade. As pessoas só fazem conosco o que a gente permite, certo? Então, a classe trabalhadora tanto pode se transformar na classe empregadora como na classe empreendedora, né? Tipo assim, eu sou patrão de mim mesmo e só de mim mesmo, como a gente falou ali na live com o meu irmão, né, na segunda-feira. Na quarta-feira, desculpa. Na quarta-feira, hoje é sexta. Enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer para se valorizar, mas tudo passa por você estar fazendo as coisas de uma certa maneira e você acreditar. Acreditar que pode, né? Acreditar que você que não tem ninguém te explorando. Você só está naquela situação porque você criou aquilo. Nós somos os criadores de tudo que nos acontece. Ou a gente cria ou a gente atrai. Como? Pela nossa vibração. Se você está aí vibrando no vitimismo, na reclamação, cara, você está criando isso. Gente que te explore, que te maltrate, que te... Sabe, pessoas tóxicas à sua volta. E você pode ser o empregador e você pode estar criando isso. Então, vamos prestar atenção nisso? Vamos parar de mimimi e vitimismo, de que eu sou a vítima do mundo e do universo e que todo mundo está errado e eu estou certo? A gente só cria o que a gente vibra. Vamos entrar no fluxo? É esse o convite desse livro. Bora lá. Vai lá, Cris. Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família na Terra. Só com material disponível nos Estados Unidos e com agricultura intensiva, este país produziria lãs, algodão, linho e seda, o bastante para vestir cada pessoa do mundo, com roupas mais finas que as de Salomão, em seus dias de glória, e o bastante para alimentá-los luxuosamente. Bom, aqui você sabe, né, que o escritor ele é norte-americano, né? Mas enfim, talvez hoje a China também pudesse dessa grande colaboração. Tamanho é o arsenal. Mas o fato que é interessante que ele Mas traz aqui, olha, a China, ela manufatura, mas ela produz pouco. Ela compra a matéria-prima e manufatura, entende? Você percebe que é diferente? Uma coisa é você produzir e manufaturar. A outra coisa é você produzir, outra coisa é você manufaturar. Então, por exemplo, o Brasil produz muito, de tudo, né? A gente produz alimento, a gente produz minério, a gente produz de tudo, fertilizante, remédio, de tudo a gente produz. mas É é um tudo dos para poucos sustentar a países que produz quase de Uhum. tudo, petróleo, gás, tudo. E só que a gente manufatura pouco. A Sim. gente manufatura pouco. Então, eu não sei como que é hoje nos Estados Unidos essa questão da indústria, porque realmente eles meio que terceirizaram muitas coisas, né? Eu acho que hoje, quando você olha assim a grosso modo, de verdade, eu acho que o polo industrial do mundo hoje está na China. Não, eu não discordo de você. Mas quando a gente fala de polo industrial, a gente não está falando de produção, a gente está falando de manufatura. Né? Ou seja, você pega uma coisa que eu comprei ali e transforma em outra. Ok, Sim. isso tem É que eu digo valor. assim, ó, Dulce, tipo, em qualquer lugar que você tiver hoje, tudo que você pega, no fundo, tem o que? O Made in China. Tipo assim, a maioria das coisas. Você entendeu? Sim, eu entendo isso, Então, porque e é só foi. barato, né? É barato. É, sim. E assim, é barato. Por que é tão barato? Você já se perguntou por que é tão barato? Do ponto de vista, um bem interessante ponto de vista, a custo de uma grande exploração, né? Também. Mas assim, não. Cada um está no momento, entende? Cada um está Sim. no momento, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Tudo está certo como é, mas não significa que não tem que mudar.
Tudo está Sim. certo como é por causa da mentalidade de agora, nesse instante. Mas a gente está no processo de evolução e todos nós estamos, né? Todos nós estamos. Hum? Então, eu só trouxe isso para falar aqui, só para comparar, que no livro aqui ele está dizendo que lá em 1910, os Estados Unidos podia vestir e alimentar todo o planeta. Verdade. E É. talvez hoje os Estados Unidos sozinho não consiga, é isso que eu quero dizer. Só é isso, Sim, entendeu? hoje os Estados Unidos em si, ele depende, né, da importação da maioria das coisas. Exatamente. É. Mas ainda assim, né? Hoje o que eu entendo desse parágrafo é que hoje em dia, assim como lá atrás, em 1910, o estado de produção do mundo seria suficiente para suprir a necessidade de todos, em abundância, entendeu? Eu E acho que você isso vai ver que não é é dele. dependente de um país, e Não não é é dependente dependente de de um um país, país. Ele vai chegar lá, vamos lá. porque isso está aí, né, disponível. É isso que eu entendo aqui. A fonte visível e praticamente inexaurível é a fonte invisível, e a fonte invisível é realmente. Então, assim, essa fonte invisível, ela é infinita. E ela Fonte realmente gera invisível, tudo. gente, ele vai falar aqui. Esse livro foi onde eu vi pela primeira vez essa terminologia, né, da substância amorfa, dessa ideia de que tudo emerge de. Na verdade, eu já conhecia essa ideia, mas eu tinha uma resistência de entender isso. Pensa, a pessoa que tem resistência, era eu tinha resistência de. Só que esse tudo, sabe aquela história? Tudo é energia. Às vezes você já ouviu a mesma coisa 1000 vezes de outras pessoas, mas aí vem uma pessoa e te fala de uma certa maneira que Uhum. ressoa com a sua vibração, com a sua frequência, e aquilo faz sentido para você. A Cristina falou isso para mim outro dia, Dulce. Eu já tinha ouvido isso, né? Foi outra coisa. De tantas pessoas, mas eu fui olhar Fulano, e Fulano falou a mesma coisa, mas fez um sentido para mim diferente, mudou o meu, virou a minha chave. Então é isso, esse livro virou a minha chave com relação a essa questão. E foi aqui que eu comecei a me interessar pela física quântica, porque o que ele vai trazer agora é um conceito da física quântica. Presta atenção. Vamos lá. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente, e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. Não há limite para a fonte de matéria amorfa ou substância original. O universo foi feito dela, mas nem toda foi usada nisso. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria primordial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito, e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Isso é muito mágico. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante para circundá-lo. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas, e o suprimento nunca seca. A substância original está viva com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte da matéria-prima esgota-se, mais é produzido. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá. Quando todo o ouro e prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e prata, mais será produzido pela matéria morfa. A matéria morfa responde às necessidades da humanidade,
não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isso é válido para todas as espécies, toda a espécie humana. A humanidade coletivamente é sempre abundantemente rica. E se alguns indivíduos são pobres, é porque não seguem a esta certa maneira de fazer as coisas. O que os tornaria indivíduos ricos? A matéria morfa é inteligente, é matéria pensante, está viva e é impelida sempre para mais vida. O impulso natural e inerente à vida é procurar viver mais. É natural da inteligência ampliar-se e da consciência procurar estender seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva, amorfa, que toma forma a fim de se autoexpressar mais plenamente. Muito lindo tudo isso. E é exatamente isso, né? Vamos terminar de ler aqui, ó, para a gente abrir os comentários. O universo é uma grande expressão viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e seu pleno funcionamento. A natureza se transforma para a plenitude da vida, e é essa força motriz que a impele à prosperidade da vida. Por causa disso, tudo que possa incrementar a vida é fornecido fartamente. Não pode haver nenhuma carência, ou Deus estaria contradizendo e anulando seus próprios trabalhos. Você não é pobre por carência de fonte de riquezas. É um fato que eu mostrarei um pouco mais adiante. Que os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem ou da mulher, que agirem e pensarem de uma certa maneira. Ai, essa certa maneira. Oh, meu Deus. Gente, esse livro, ó, eu grifei as páginas todas aqui, tá tudo grifado. E o que acontece? Existe uma substância amorfa. Essa substância amorfa, ela está em todos os lugares do universo. Em todos os lugares. Inclusive, foi fotografado essa energia dentro dos buracos negros, onde se achava que não havia nada, que havia o vácuo, né? Aquele robozinho que saiu pelo espaço tirando fotos e fotos por muitos anos, né? Ele fotografou de frente um buraco negro. E dentro desse buraco negro foi identificado essa energia, que a gente chama de substância amorfa, que é também chamado de vácuo quântico. Tem vários nomes, né? Conforme os cientistas foram estudando essa substância, a gente está falando de ciência, gente. A gente não está falando de nada esotérico, místico, coisa da nossa cabeça, mágica, feitiçaria, nada disso. Isso é ciência, é física quântica. E essa substância cria todas as partículas que geram os elementos químicos, né? Então, nós temos diversos elementos químicos diferentes, todos formados por partículas subatômicas, iguais. Você percebe que o que diferencia uma substância da outra é só a quantidade de partículas ali dentro daquele átomo, né? É o que a gente chama de peso atômico. Mas, fora isso, são todos iguais, as mesmas substâncias. E de onde emergem essas partículas? Dessa substância. Então, essa substância, ela cria tudo que a gente chama de matéria, e, na verdade, cria tudo, inclusive a energia. Tudo. Cria tudo. Tudo é tudo, né? Como diz a Leila ontem na live. Gente, tudo é tudo. Tudo. Tudo é tudo. E, então, isso dá um nó na cabeça da gente, né? Porque lá na escola a gente aprendeu que as coisas são feitas de substâncias diferentes e tal, não sei o quê, nananã. Mas
Está aí hoje a ciência mais moderna, que na verdade não é moderna, porque isso aqui já tem mais de 200 anos, viu, gente? Esse conhecimento já tem mais de 200 anos. A gente está só um pouquinho atrasado, né? E tudo nasce dessa substância, e essa substância está por todos os lados. Dulce, como assim por todos os lados? A gente costuma dizer o seguinte: ela permeia, preenche e perpassa todos os espaços do universo. Então, peraí, então entre eu e a parede tem essa substância? Não. Dentro de todas as suas células, dentro de todos os seus átomos, você tem essa substância. Porque, na verdade, o que a gente chama de matéria é 1% matéria. Vocês sabiam disso? Que a maior parte é espaço vazio? Então, essa substância é o que preenche, é o que mantém o equilíbrio de tudo. É o que mantém o equilíbrio de tudo. Então, você olha assim para o espaço e fala assim: nossa, como que não cai, né? Como que os planetas não caem? Como que as estrelas se mantêm nos seus lugares? Como que tudo é tão perfeito? Né? Não tem nenhuma varinha segurando um no outro, não tem nada segurando, né? Tá tudo ali. Por quê? Porque existe essa energia que preenche tudo, o que a gente chama de vazio. E essa substância está criando o tempo todo. E aí, é claro que há muitas pessoas, eu mesmo me fiz essa pergunta: por que a gente tem a sensação de escassez, então? Por que existem lugares que não tem comida, né? Não tem lugar que não tem comida? Tem lugar que não tem água? Tem lugar que não tem? E a gente fala assim: mas isso está errado. Se o universo é abundância absoluta e a gente pode criar tudo o que a gente quiser, como que tem gente que morre de fome? Como que tem gente que morre por falta de água? Como que tem gente que morre, sei lá, de tantas coisas, né? Por falta de nutrientes, falta de. E ele vai explicar por quê, e vocês vão entender. E a gente vai comentando, porque eu não quero também dar spoiler, né? Porque eu sou dona disso, né? Eu falo, daqui a pouco está escrito no livro ali na frente. Porque, na verdade, eu já li esse livro, então eu fico com medo de falar e vocês perderem, né, a grandiosidade dele. Vamos lá, e conforme for falando aqui, eu vou comentando. E a Cris também. Fala, Cris, o que você acha dessa substância? Eu falo muito dela, né? Pois é, não deixa nada de nós falar. Mas é isso daí, eu acho que é muito mágico isso, né? E quando você começa a perceber que tudo, que essa matéria, essa energia está em tudo. E você fica assim, você tem a dimensão exata de que tudo está conectado, de que tudo está ligado, de que tudo E essa é a prova. Tudo está junto e misturado, está tudo. E por isso que a gente sente tanto, por isso que a gente percebe tanto, por isso que a gente capta tantas coisas, por isso que está tudo disponível, né? Exatamente. Tem os documentários, tanto quem somos nós, né? Eu acho que ele é fabuloso e ele traz muito essa ideia, né, desse campo em que está tudo ali, está tudo disponível. Então, o que muda? Por que uns criam e outros não? A gente Exatamente. segue nesta caminhada, aprendendo. Então, Cris, e exatamente, você trouxe essa consciência, né, que é a mais, assim, é muito incrível, porque essa substância prova isso, que nós estamos todos conectados. Todos conectados. E percebe que realmente você, estando conectado por uma substância, é como se a gente estivesse todos, né, dentro de uma única piscina. Então, o que o outro faz ali, se ele faz uma coisa incrível ou isso nos afeta?
afeta todo esse campo desse universo. E não só o localzinho dele, entende? Que a gente muda o universo com as nossas ações por causa disso, dessa integração com essa substância. Então, isso é muito forte. A gente não tem a dimensão ainda do quanto isso é real e o quanto isso é forte. Mas eu acho que conforme as coisas forem evoluindo e as pessoas criarem, né, os equipamentos para provarem tudo isso, não está longe de começar a acontecer isso. A gente vai começar a ter uma dimensão mais assertiva do tamanho que isso realmente é. E eu acho isso, assim, é divino, né? É divino. A palavra seria essa, é divino. Isso explica muitas coisas, né? Não explica muitas coisas, gente? Muitas. Muitas. Explica tudo, na verdade. Segue aí, Dulce. Tá. Segue na leitura. Desculpa, eu fechei o microfone para ler. Capítulo 4. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. Caderninho na mão. O pensamento... Presta atenção nisso, gente. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias da substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. E pensando nas formas, essa substância as produz. Dá vontade de parar aqui e ficar um mês pensando sobre isso? Gente, é muita consciência. Assim, olha para essa frase. O quanto isso muda tudo. Nós temos uma substância que preenche tudo, todos os interespaços dos nossos átomos. E os nossos pensamentos é uma força que produz tudo através dessa substância. É demais. É muito grande isso, gente. A substância original move-se de acordo com os seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi desse modo que todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamentos, que é parte do universo de pensamentos. O pensamento de um universo mutante, ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas do seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma as formas desses corpos e muda enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho. Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Isso vale para os nossos pensamentos também. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação dessa forma. Sempre, mas sempre, ou ao menos frequentemente,
ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação naturais pré-estabelecidos. O pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa, não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada forma à casa diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico, como foi no começo, né? Porque as primeiras casas foram pensadas pela própria substância amorfa, que eram que as cavernas, né? E através dessas cavernas o homem começou a pensar em cavernas melhores, né? Em cavernas mais otimizadas, vamos falar assim. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Cuidado com o que você fica pensando. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. É a nossa forma de criar, como Deus, é a nossa semelhança com o Criador, né? Todas as formas que uma pessoa faz com as suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Tudo que a gente faz, antes a gente pensa. Não pode dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Tudo que foi criado pelo homem antes foi pensado, imaginado. Foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente os seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas, imprimindo o pensamento na substância amorfa. Então, mas assim, ninguém pensou nisso? Ninguém, até hoje, até não pensou nisso? Eu não sei se vocês sabem da história, né? Mas Nikola Tesla, ele queria criar, inclusive tinha o projeto de criar a energia elétrica para todo o mundo, para todo o planeta, gratuitamente através da substância amorfa. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas ele precisava de um financiamento e as pessoas já tinham, inclusive, dado o financiamento. Ele começou a construir lá, né, a torre que precisava para isso. Mas quando eles souberam da ideia dele de dar a energia gratuitamente, eles tiraram o benefício do investimento. E aí ele teve que parar o projeto. Por quê? Porque as pessoas querem ter lucro através dos seus investimentos, certo? E ele pensava de uma maneira que beneficiava as pessoas, ele não pensava no lucro. E de verdade, gente, vamos falar sério, não seria muito mais interessante que ele tivesse criado, ainda que para cobrar, do que não criado? Por quê? A gente fica achando que cobrar, né, o vender, é uma coisa muito ruim. O ruim é não ter. E hoje tem muitos lugares que não têm energia por vários motivos, né? Mas pensa se houvesse, então, ele criado lá em 1940, uma forma de que essa energia chegasse a todos os lugares, de uma certa forma, de uma certa maneira, né? Ainda que cobrando. Isso não seria incrível?
Então a gente tem que desmistificar um pouco essa história do cobrar, porque de verdade o dinheiro não é o mal. O dinheiro não é o mal, entendeu? O dinheiro é uma forma de troca e é justo. É justo. Se algo se algo te beneficia, é justo que você dê algo em troca, né? E a nossa forma de troca hoje é o dinheiro. Então vamos desmistificar isso, porque enquanto a gente ficar demonizando o dinheiro, ele não vem para nós. Você está querendo ter dinheiro e está demonizando quem te cobra alguma coisa? Então, amor, eu sinto muito te dizer, ou você muda ou o dinheiro não vem. Entendeu? A troca é justa. É o dar para receber. Né? Receber o quê? Dinheiro também. As pessoas não vivem de gratidão só. Né? Gratidão é lindo, é maravilhoso, é essencial, é uma energia tão essencial como a substância amorfa. Mas a gente precisa parar com essas crenças que nos limitam. Pensa que tipo de pensamento você está manifestando na substância amorfa quando você demoniza o dinheiro. É o de atração do dinheiro ou de repulsão? Caramba, pensa só um pouco. Cristina não está com muita paciência comigo hoje, não. A cara dela. Não é, você está empolgada, eu estou só observando. Mas eu Ah, concordo. todos os dias. Esses livros são. É bem isso mesmo. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento nessas questões que são duais na nossa vida, né? E aqui você percebe, tipo assim, ó, sei lá, talvez Fala. seja muita viagem minha, mas, por exemplo, esse exemplo mesmo que você deu do Tesla, né? Ele queria criar a eletricidade a partir da substância amorfa. Ele poderia ter criado tudo, se ele tivesse expandido mais ainda o pensamento dele. Você Sem ter, sabia que inclusive. o Wi-Fi é baseado numa ideia dele com relação a essa substância amorfa? E muitos anos depois, o Wi-Fi ele foi criado através dessas ideias que ele plantou lá no passado Muito e é legal. usada essa substância para transmitir isso. Então, e aí, assim, é um gênio, né? Uma grandiosidade, uma mente brilhante, e que de repente você fala assim, parou por falta de investimento. Você entende que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar? De Então, repente, se ele tivesse expandido mais, ele teria criado simplesmente assim, ó, sem precisar nem de investimento. De é verdade. verdade. Da Verdade, própria, você entende? sim. Então, assim, até os grandes, em algum momento, se limitam. Né? Então, assim, essa ilusão, esse véu de ilusão que ele é espesso, ele é realmente assim, é para ser rompido o tempo todo. Mas, assim, assim, havia realmente uma limitação dele com relação a isso. Havia uma limitação, tanto é que ele morreu pobre e praticamente de fome. Né? Uhum. Então, com tantas e tantas patentes criadas, coisas incríveis, a gente não teria a eletricidade que a gente tem hoje se não fosse a criação dele lá no passado. Né? Então, essa eletricidade de corrente contínua, né? E tantas outras, sabe, coisas que ele criou, inclusive muitas coisas que foram patenteadas por outras pessoas, que posam aí como criadores e que, na verdade, só registraram o produto, entende? Eu sou uma grande admiradora do trabalho dele. E é incrível como que ele tirava as ideias da substância amorfa de uma forma inteira, de uma forma inteira. Ele fala que ele captava o projeto pronto da substância. Pensa. Muito legal isso. Isso é muito incrível, muito incrível. Tá muito conectado. Concordo. Muito, muito. E tanto é que ele falava, foi um dos primeiros que falou, né? Se você quer entender o universo, pensa em termos de energia, vibração e frequência. Então ele trabalhava, o pensamento dele era nesse padrão de frequência e vibração. Espera aí um pouquinho.
Então, você termina aí, Cris? Você lê mais um pouco? Aí, foi sempre assim? Paramos aqui? Que eu Quando vou. uma pessoa, quando uma pessoa Quando tem um uma pensamento. pessoa, aqui, ó, quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência morta, para trabalhar com o Pai. Os indivíduos nem sonham que podem fazer isso, fazer o que vem o Pai fazer. O indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual, mas não se atém à pergunta de que se poderiam produzir coisas na substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós propomos provar que se pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como. De uma certa maneira. Mas esse parágrafo aqui é incrível, é bem isso que a gente estava falando, né? É quando você realmente, quando você acessa, você cria, do E nada. ver, e ver o seguinte, que apesar dele te dar nas suas mãos, né, um poder de criação semelhante ao que Deus tem, ele não, ele não elimina a figura desse Deus criador. Isso é muito importante e interessante. E aí a gente, trazendo o Caibalion, né, as 7 leis herméticas, a primeira lei é a lei do pensamento, que ressoa com isso aqui, né? Então a gente percebe E isso que com tudo, né, que a gente vem lendo. Né? Quando a gente vê nos outros livros que a única coisa que você tem controle é seu pensamento. A primeira lei do universo hermética é a lei do pensamento. Quer dizer, tá tudo que vem primeiro é o pensamento. exato. E o Wallace de Watts, assim, é muito nítido que ele conhecia muito profundamente essas leis. Quando ele fala dessa substância criadora, né, e da gente criar através do pensamento, você, e quem conhece o Caibalion, essa primeira lei, nitidamente você vê a lei do pensamento aqui. E é muito assim, da mesma época, eu acho que o Caibalion é de 1908, 1905. Então, assim, foi logo depois, né? E todas as outras obras que a gente já leu são posteriores a essa, entende? São posteriores a essa aqui. Então, é uma cascata. É uma cascata. E é lógico que existem linguagens mais fáceis de se ler, linguagens mais difíceis de se ler, mas essa leitura é uma leitura muito simples e fácil, muito direta, né? Sem enrolação, sem mimimi. E apesar de ter sido escrita em 1910, é uma linguagem muito atual. Não sei se é questão da edição, mas é uma linguagem muito atual e fácil, não é? Uhum, verdade. Em nossa primeira etapa, apresentamos 3 proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante, capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa, podendo comunicar seu pensamento à substância original, pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. O que você está pensando, Dulce? O que você está pensando? Estou pensando na minha mão jorrando, assim, muitas notas de R$ 200, entendeu? Assim, ó,
uma, uma fonte inesgotável de riquezas e Exaurível. bem-estar para muitas pessoas. Porque, de verdade, gente, o dinheiro não há nada de errado com ele. Não há nada de errado com o dinheiro. Como diz Napoleão Hill ou Joseph Murphy, que eu já não sei, eu acho que os dois falam a mesma coisa, a pobreza é que é o problema, né? É uma doença mental que precisa ser curada. Resumindo, existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento, e imprimindo este pensamento na substância morta, pode criar a coisa que pensou. Pode-se pedir que eu prove estas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência. Racionalizando os fenômenos. Você quer falar alguma coisa, Flor? Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante. O raciocínio, a partir dessa substância pensante, e, raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensam. E pela experiência eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é a minha prova mais forte. No caso de uma pessoa que lê este livro, enriquecer, fazendo o que ele lhe diz para fazer, esta é uma evidência que sustenta minha afirmação. Mas se cada uma das pessoas que faz o que este livro diz para fazer, enriquecer, é uma prova positiva. Até que alguém passe pelo processo e falhe, a teoria é verdadeira. Até que o processo falhe, e este mesmo processo não falhará, todos que fizerem exatamente o que este livro lhes diz para fazer ficarão ricos. Uau! É só fazer, né, Dulce? Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira. E a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Esta é a primeira etapa para enriquecer. Adorei. Você percebe que aqui ele está falando do que o Abraham falava no Pensa e Serás Atendido? Que a gente precisa aprender a pensar, para a gente produzir o efeito que a gente deseja. Não é só ficar querendo. Querer todo mundo quer, né? Como dizem por aí, se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas requer essa habilidade de pensar. E aí? Todo mundo pensa? Verdade? Então, por que todo mundo não cria a realidade que deseja? Pouquíssimas pessoas pensam, né? Pouquíssimas pessoas pensam. Quando a gente fala de pensar, a gente está falando de pensar no que você deseja e tão somente nisso. Não pensar no que você não quer. Não pensar no passado. Não pensar no futuro. Ou pensar no futuro apenas agradecendo como se já fosse real. Ele vai falar disso também aqui na frente. Uhum. É uma coisa assim, você precisa ter a habilidade de controlar os seus pensamentos para você fazer isso. Não é pouca coisa. É um exercício diário que requer esforço intencional. Entendi. E é um esforço que é mais
pesado do que carregar pedra o dia inteiro. Você pode acreditar. O nosso cérebro em repouso, ele consome 20% de tudo, de todos os nossos nutrientes, de toda a nossa energia. É muita coisa, né? Então, você pensa, aí a pessoa trabalhou o dia inteiro, né, no raciocínio, aí vem o outro que carregou saco de cimento nas costas e fala assim, você não fez nada, você só ficou aí sentado. Carregar saco de cimento nas costas é um serviço muito pesado, mas você descansa, você está revigorado, enquanto que se você fica ali, esforçando o seu pensamento o dia inteiro, o que acontece? Você fica muito mais exaurido energeticamente do que se você tivesse carregado peso. Então, pensar requer tanto esforço que poucas pessoas estão dispostas a isso. Essa é a verdade. Verdade. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo, vamos ver se dá para fechar esse parágrafo aqui, tá? Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pela aparência. Pensar de acordo com as aparências é fácil, pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que formos chamados a executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja como o de se manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Então, presta atenção que ele chama, que Joseph Murphy chama essa aparência de tirania dos sentidos, né? Que é o quê? É o que você vê. Ele chama aqui de aparência. E a verdade, ele chama o quê? É o que está na sua imaginação. É o seu desejo real. Então, presta atenção nisso. Ele chama de verdade o seu desejo. E de aparência, o que nos faz, muitas vezes, não criar o nosso desejo. Porque a gente fica enganado pela tirania do que a gente está vendo. Então, presta atenção que a sua realidade, ela não foi criada com os seus pensamentos de agora. Foram pensamentos lá atrás, lá do seu passado, que criaram, através da substância amorfa, a sua realidade de hoje. Você olhar para tudo, para essa aparência de realidade que está aí, né? Você vai ficar preso a isso. E mais disso você vai criar. Você tem que olhar para tudo isso e falar assim, tudo isso é passado. É uma lembrança do meu passado. O que eu estou criando hoje é que é a realidade. E agradece, porque já é real. Já é verdade. É isso aí. E olha, gente, não tenha ilusão, né? Eu acho que à medida que a gente vai caminhando nessa coisa de autoconhecimento, nisso que é o autoconhecimento, nesse fortalecimento de nós mesmos e desvendar e desbravar tudo que é a gente, não tenha ilusão de que vai ser só flores no caminho, sabe? Porque você está há anos repetindo a mesma história, repetindo um monte de mentira. Então, é natural que você se veja sozinho, que você sinta-se perdido, que você olhe assim e fala, nossa, tudo isso que eu estou acreditando que é verdade, e é a verdade, é uma grande mentira. Então, eu vou voltar lá para a caverna e vou fazer tudo errado. Meu, tudo isso é natural, mas não desiste. Não desiste. O processo, ele é assim, cheio de altos e baixos, e vai te fazer cada vez melhor e mais forte, para ser realmente a pessoa que você quer ser na vida. Sabe, não ficar aí
tipo, sempre catando cavaco, sabe? Sempre se sentindo menos em nada. É isso. E a gente precisa estar presente. É isso que ele fala que é o mais laborioso, estar presente para você controlar isso aí, ser o capitão desse navio chamado seu corpo e sua mente. Entendeu? Então é isso. É Esteja o mais presente. duro trabalho do mundo. É Manter o um ponto. mais, é o mais duro trabalho do mundo. Inclusive, a gente pode colocar lá no grupo, eu não sei se eu já coloquei em algum outro momento, o áudio do Tá lá. Ernartingale. A Nightingale. Tá lá. Ernartingale fala sobre Maravilhoso, áudio. é maravilhoso. Maravilhoso. É isso, É isso pessoal. aí. Gratidão, pessoal. Nossa, Bom hoje fim já de é sexta. semana. Já é sexta. Gratidão, Dulce. Bom fim de semana para você também. Gratidão, minha amiga. Gratidão pela presença, não, Companhia, né? pelo companheirismo, Parceria. A pela gente vai junto. parceria. Bora junto. Pior é que Bora. agora tá tudo pintado meu livro. Ó. Marca aí, porque eu não sei. Não sei mais onde que é. Paramos aqui, em tipo, ver as aparências da pobreza, tá? Produzir Página a fome. 19. Página 19. Beijo para vocês. Até. Beijo da segunda. Beijo na bunda.